Olá, sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula que dá início agora ao terceiro bimestre. E o que será que vocês vão estudar, hein? Então, nesse bimestre, vocês irão aprender sobre características dos seres vivos, né? Conhecendo os seres vivos. Vão aprender um pouquinho mais sobre as características de cada indivíduo, o que define um ser como um ser vivo, o que seres vivos precisam, né? Para se manterem vivos, principalmente. E eu vou convidar vocês para que vocês acompanhem aí das suas casas, tá? E qualquer dúvida, vocês já sabem, pode me perguntar, pode me procurar lá no particular, que a professora vai atender com o maior carinho, tá? Então, espero que vocês estejam super animados e com as energias renovadas para que esse bimestre seja um bimestre de sucesso, como foi os dois primeiros, né? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Eu estou aqui no jardim da minha casa, daqui a pouquinho a gente vai dar uma voltinha aqui para que eu possa mostrar algumas coisas para vocês. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre os seres vivos e algumas características. Então, vamos lá. Conhecendo os seres vivos. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar nessa prova? Como você conseguiu errar esta? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, para esse menininho, o essencial à vida é o amor. Talvez vocês estejam aí se questionando e pensando que não está tão errado, né? Mas isso é característico dos mamíferos, tá? Isso que vem lá no início, quando nós surgimos com o cuidado parental, as nossas mães cuidam de nós, né? Assim como outras fêmeas cuidam dos seus filhotes. E aí a gente aprende o significado do amor, que não deixa de estar errado. Mas quando nós falamos de amor, a gente não pode aplicar isso a todos os seres vivos, né? Cada ser vivo é diferente, cada ser vivo tem características únicas e existem seres vivos, gente, unicelulares, né? Muito pequenininhos e que se distinguem bastante dos seres vivos que a gente costuma conhecer mais. Mas então vamos lá, né? Conhecer um pouquinho aí sobre os seres vivos. Refletindo aqui sobre o quadrinho, gente. Que resposta você daria à pergunta feita no primeiro quadrinho? Possivelmente a maioria pensou, né? Água, ar, alimento, abrigo. Olha quantas palavras com ar, né? Talvez alguém tenha pensado em amor. Tá? Então vamos dar continuidade aqui para chegar à resposta do que é essencial, né, a todos os seres vivos e sobre as características, né, que definem um ser como ser vivo. Você acha que todos os seres vivos precisam de água? Do que mais que os seres vivos precisam? Por que Armandinho disse que os seres vivos precisam de amor? Então é aquilo que nós conversamos, né? Ele acredita que os seres vivos precisam de amor porque ele precisa de amor. Porque nós, seres humanos, precisamos. Somos seres vivos afetivos, certo? Então vamos investigar um pouco mais aí sobre as características dos seres vivos. A diversidade de vida na Terra é muito grande e, eventualmente, novas espécies de seres vivos são encontradas. Na atualidade, estima-se que existam cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos. E para conhecer a origem e a diversidade da vida, é preciso compreender aquilo que caracteriza um ser vivo. São características principais dos seres vivos: a presença de um ciclo de vida, reprodução, necessidade de energia, reação a estímulos e presença de célula. Aqui na imagem a gente consegue observar, né, algumas crianças observando plantas durante a aula de ciências. Gente, as plantas também são seres vivos, tá? As plantas têm vida. Depois vocês vão aprender um pouquinho mais a respeito, tá? Mas as plantas são seres vivos também. Então, olha só que interessante. A presença de um ciclo de vida. O ser humano, por exemplo, não nasce, cresce, entra para a puberdade, entra para a vida adulta, né? Tem a capacidade de gerar descendentes, aí ter filhos, né? Daí envelhecem e morrem. Isso é o ciclo de vida.
Reprodução, a gente acabou de falar, né? 2 indivíduos adultos têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes. Nos seres vivos acontece assim, né? E nos seres humanos não é diferente. Necessidade de energia. Essa energia aqui, gente, os seres vivos conseguem através da alimentação. Então, o que acontece? Existem lá os vegetais fazem a fotossíntese, obtêm energia a partir da luz solar, e aí nós nos alimentamos desses seres que têm uma grande quantidade de energia acumulada. E aí a gente obtém a energia a partir da alimentação. Quando a gente consome um animal, por exemplo, a gente tem que pensar que esse animal consumiu plantas também. Então a energia vai passando de nível trófico para nível trófico, ou seja, de ser vivo para ser vivo na cadeia alimentar. Mas vocês vão aprender isso melhor, com mais detalhe, lá no 7º ano, tá? Mas a gente consegue a energia a partir da alimentação. Reação a estímulos. Quando alguém dá um susto, por exemplo, em você, o que acontece? Você não reage a esse susto? Quando você encosta o seu dedo, por exemplo, na ponta de uma agulha, o que acontece? Você não reage a essa dor? E aqui, ó, bem importante, presença de célula. Todo ser vivo possui célula. Seja uma célula, e aí esse ser vivo ele vai ser chamado de unicelular, como por exemplo protozoários, que são seres vivos que têm uma célula só, ou então pluricelulares ou multicelulares, que têm muitas células, que são seres vivos visíveis a olho nu. Mas para ser considerado ser vivo precisa ter uma célula. Então essas plantas que vocês estão observando aqui são exemplos de seres vivos, tá? Ciclo de vida. Uma das características importantes dos seres vivos é ter um ciclo de vida que compreende as transformações pelas quais passam um organismo: nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. Em alguns animais invertebrados, como os insetos, ou vertebrados, como os anfíbios, o desenvolvimento apresenta etapas bem distintas. Eles passam, os anfíbios, por exemplo, por metamorfose, eles mudam de forma, mas se desenvolvem aí e em um dado momento vão morrer, como todos os seres vivos. A partir dessa etapa do desenvolvimento, de certa etapa do desenvolvimento, os seres vivos são capazes de se reproduzir e, assim, garantir a sobrevivência da espécie ao transmitir suas características hereditárias às gerações seguintes. Então, o pai de vocês, a mãe de vocês, quando eles tiveram vocês, ou seja, quando a sua mãe ficou grávida de você herdou o material genético do seu pai e da sua mãe. Por isso que às vezes você é muito parecido com o pai, muito parecido com a mãe, ou então de repente é parecido com o seu avô ou a sua avó, tem a cor dos seus olhos de alguém da família, é uma característica hereditária. E olha que bonito aqui o ciclo de vida de uma borboleta, do ovo, até o inseto adulto. Então o ovo eclode, nasce a larva, que é muito diferente do adulto, por isso que se chama metamorfose, tá, gente? Significa mudar de forma. Olha como é o jovem e olha como é o adulto, mudou completamente de forma, Então vai mudando de forma até a fase adulta. E aqui nós temos um pouquinho sobre a reprodução. Então, olha só. Aqui nós temos a imagem, de filhotinhos dos crocodilos saindo do ovo. São exemplos de animais que têm a reprodução do tipo sexuada. Aqui vocês vão aprender, gente, algo que é muito importante, que vocês vão carregar aí no 7º, no 8º e no ensino médio, que é a diferença entre reprodução sexuada e assexuada. Gente, a reprodução sexuada e assexuada está relacionada com a presença de células sexuais, o espermatozoide e o óvulo, tá? Então, olha só, a forma de reprodução está diretamente ligada à forma de vida de cada espécie, seu habitat, seu nicho e suas estruturas corporais. Assim, se a espécie tiver uma reprodução ineficiente, pode estar condenada à extinção. Existem 2 formas de reprodução, sexuada e assexuada. Na sexuada, existe a participação de células especiais. Então, o espermatozoide e o óvulo são chamados de gametas, tá, gente? E existe o óvulo, que é o gameta feminino,
e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Os dois se unem, combinam o material genético e geram um novo indivíduo. Na reprodução sexuada, o novo ser é diferente dos seus pais. Então, por mais que você seja muito parecido com o seu pai ou com a sua mãe, você é diferente. Você tem um material diferente porque é o material genético combinado do seu pai e da sua mãe. A maioria dos animais e plantas tem a reprodução do tipo sexuada. Já na reprodução assexuada, não há troca de material genético e os organismos são idênticos ao original. Esse é o tipo de reprodução típico das bactérias, de alguns protozoários, como as amebas, e alguns animais, como por exemplo as esponjas e alguns vermes, que não trocam gametas. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, tá bom, gente? Mas antes, eu acho importante mostrar aqui para vocês. A reprodução assexuada é um recurso bastante utilizado no cultivo de certas plantas. Nesse caso, o produtor realiza a reprodução de mudas por estacas para obter características do ser original. Então, não há um envolvimento de gametas aqui. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nas minhas plantinhas, tá bom? Então, é muito interessante, não necessita de gameta, mas também não há variabilidade genética. O indivíduo que vai surgir é igual ao indivíduo, né, o pai, no caso a mãe, né, que vai, a partir de uma estrutura, vai nascer outro indivíduo.